Muito bem, bom dia, sejam bem-vindos. Quanto tempo eu não prego, né? Muito bem, meus irmãos, então nós estamos nesse momento nos debruçando aí, né, sobre o livro de Hebreus, estudando Hebreus. Então, se vocês quiserem, vocês já podem ir abrindo aí no livro de Hebreus enquanto eu vou dando a introdução aqui. Nós vamos ler Hebreu 2, comecinho de Hebreus 2. Como nós vimos, né, na semana passada, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Nós não temos não chegou até nós esse nome. E poderia ter sido, né, pode ter sido várias pessoas. Inclusive, alguns entendem até que poderia ter sido uma mulher. Por isso que ela não assinou a carta. Lembrei o nome dela. Eu vi Priscila. Priscila de Áquila. Priscila do Áquila. Mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu. Não chegou até nós isso. E o mais importante da gente entender é que quando a gente está lendo Hebreus, a gente vê que os destinatários conheciam esse autor. Os destinatários conheciam e davam voz para ele. Acreditavam, colocavam ele nesse lugar de referência. Então isso é importante. Se os destinatários daquela época aceitavam esse autor, então para a gente é suficiente. E quem eram os destinatários naquela época? Então, meus irmãos, esses hebreus, esses judeus, eles se converteram ao cristianismo e eles estavam sendo, aos poucos, convencidos, ou na base da articulação, ou na base mesmo da violência, a voltar ao judaísmo, a voltar às práticas judaicas. Seja circuncisão, seja sacrifício, seja lá o que for, eles estavam sendo forçados a voltar a essas práticas. E aí então, esses judeus, por medo, muitos estavam cedendo a essas investidas dos judaizantes. E aí então o autor de Hebreus ele escreve essa carta exatamente para essa comunidade que estava sendo pressionada a voltar a essa antiga cultura do judaísmo. Amém? Então, lá no capítulo 1, nós vimos aí, né? Primeiro, né, é importante a gente entender que a carta de Hebreus ela é uma apologia à vida e obra de Cristo. Ela é uma defesa à vida e obra de Cristo. O autor de Hebreus ele está interessado em chegar para esses ouvintes e dizer: Jesus Cristo é essa pessoa aqui. E é por essa pessoa aqui que vocês precisam lutar e morrer. Que vocês precisam continuar e perseverar. É por esta vida e por esta obra. É isso que ele está falando na carta aos Hebreus. E aí ele começa o capítulo 1, então, falando que Cristo é maior que os profetas. Que a mensagem do Antigo Testamento é a mesma mensagem do Novo Testamento. Porém, se no Antigo Testamento nós tínhamos um reflexo do que ia acontecer, do que estava por vir, do que poderia ser uma realidade, no Novo Testamento nós temos essa realidade sendo consumada. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, encarnando e trazendo a sua consumação do plano de Deus, estabelecendo o seu reino. Então a mensagem não é outra, mas é mais profunda. E é isso que ele começa a falar no capítulo 1. Antes vieram os profetas, mas depois veio o Filho e nos falou tudo isso. Então não é uma mensagem diferente, é a mesma. Os judeus estão querendo que vocês voltem à prática judaica, mas Jesus veio e aprofundou o entendimento da mesma mensagem. Não é sobre as práticas, é sobre o relacionamento. E aí então, na segunda parte do capítulo 1, o autor de Hebreus vai falar que Cristo é maior que os anjos. E por que ele vai falar isso? Porque os judeus eles tinham o entendimento de que os anjos entregavam a mensagem para os profetas. Foram os anjos que entregaram a lei para Moisés. Então, os anjos eles tinham
como é que é a palavra? Não é aceitação, mas os judeus até olhavam para os anjos com uma certa reverência, vou botar essa palavra. Porque os anjos eram esses mensageiros de Deus. E aí, na segunda parte, então, do capítulo 1, o autor de Hebreus vai falar que Cristo é maior que os anjos. Beleza, foram os anjos que trouxeram, legal, aleluia. Mas para quem é que Deus falou que ia colocar os inimigos como estrado dos pés? Para quem é que Deus falou que ia se assentar à sua direita? Para quem é que Deus falou que ia ser herdeiro de toda a terra? Para Jesus. Então Jesus, esse que trouxe a mesma mensagem de forma mais profunda, é maior que os anjos. Então aí nós entramos no segundo capítulo, e é o que a gente vai estudar hoje. Então, se Cristo é maior que os profetas, é maior que os anjos, é maior que a Torá, é maior que a Tanakh, é maior que os escritos e as leis, como nós devemos agir diante a esta revelação? E é isso que ele vai trazer nesse momento. Vamos ler ali do 1 ao 4. Aí a gente vai orar e vai dissecando esse texto. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua natureza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Papai, peço que desde já abra os nossos corações, Deus, para aquilo que o Senhor tem para falar no dia de hoje, Pai. Que seja um dia, um momento, um culto, onde a sua palavra esteja no mais alto lugar, onde Jesus seja o centro e onde nós entendamos o nosso lugar de humildade e humilhação nesse momento. Senhor Jesus, que eu aqui na frente seja simplesmente um interlocutor, Pai. Que sejam as tuas palavras na minha boca, que não seja intelectualidade, que não seja o conhecimento, mas seja o fruto do nosso relacionamento, Jesus. Faça essa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Capítulo 2 começa com a palavra portanto. E a gente já viu que quando essa palavra está ali, é porque ela está fazendo uma ligação com o assunto que veio antes. Então o autor de Hebreus começa falando: a mensagem é a mesma. O que Deus falou pelos profetas, ele veio falar através de Jesus. Não é uma mensagem diferente. É uma mensagem mais profunda. Jesus é maior do que os anjos. Os mesmos anjos que vieram entregar a mensagem são menores do que Jesus, que veio entregar a mensagem sobre ele, sobre a sua vida e sobre a sua obra. Portanto, através disso, por meio de tudo isso que a gente já entendeu, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Prestemos maior atenção. Então, qual é o assunto que nós temos ouvido? A revelação de que Cristo é superior à revelação terrena, que foi entregue pelos anjos. Não é uma revelação diferente. Jesus não veio trazer uma revelação diferente do que eles já tinham ouvido, mas ele veio aumentar, explanar, aprofundar a revelação que tinha sido trazida através dos anjos e distribuída por Moisés e pelos profetas. Então, este é o assunto, ok? E aí, o autor vai dizer que nós devemos prestar maior atenção. Ou seja, nós devemos ser diligentes com essa mensagem. Algo sutil.
ele não está falando aqui que a gente não crê, que a gente está perdendo a fé, que a gente está se desviando. Ele está falando que a gente precisa dar atenção ao que foi dito. E parece que ele está falando para pessoas que estão, de certa forma, não dando muita atenção. Não é alguém que tipo assim, tá aqui, eu sei que tá aqui, eu sei que Jesus veio, tá, beleza. Ele foi um baita profeta. São pessoas que estão lendo, legal, ok, bom, isso aqui é muito bom. Jesus veio e ensinou pra gente sobre a liberdade. Paulo falou pra gente sobre a liberdade, que maneiro e tudo mais e tal. Mas eu volto às práticas anteriores simplesmente por uma pressão exterior. O prestar atenção aqui é olhar para o que Cristo fez e falou através dos apóstolos, dos profetas, da lei e tudo mais, e dar atenção a isso como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Então, quando o autor fala aqui, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, ele está dizendo, porque se nós não prestarmos atenção que devemos prestar, com a profundidade que devemos prestar, nós nos desviaremos. E o desvio aqui não é contrário, mas é um simples grauzinho para o lado, aonde a gente vai achar que está na direção certa, porque a gente de alguma forma está vendo o lugar que a gente quer chegar lá na frente, mas a gente não está indo na direção que é para ir. Não é algo escandaloso, é um pequeno desvio. E a palavra desviar aqui, ela vem de uma raiz, de um entendimento local, de uma linguagem marítima. Imagina alguém, ou melhor, imagina um barco que está à deriva. Um barco que está sem direção, sem velas, sem âncora, ele está à deriva. Ele vai extremamente rápido para algum lugar? Ele vai se afastando aos poucos. Quando você vê, ele vai se afastando. Se você não der importância, ele se afasta um pouco mais. E quando você se dá conta, aí sim você está longe. Então o prestar atenção aqui é porque se nós não prestarmos atenção, de pouco em pouco, nós vamos afastando. Eu não sei aonde que eu ouvi essa história, mas tem uma história sobre colocar um sapo numa panela quente, uma coisa assim. Porque se você botar o sapo numa panela que já está quente, ele vai se debater, vai pular, vai sair e tudo mais. Satanás não trabalha conosco, nos colocando diretamente numa panela quente. Ele nos bota num lugar confortável. E o aquecimento vai acontecendo aos poucos, para que a gente não perceba o quanto a temperatura está mudando até que a gente realmente esteja num lugar insuportável. Se nós formos ver esse contexto de desvio, de a deriva, é mais ou menos a mesma coisa. O lugar é confortável, o balanço até dá um certo sono, mas quando a gente percebe, a gente já está num lugar que a gente já não consegue mais voltar. A gente já não consegue mais sair desse lugar. É muito difícil, é muito custoso e vai ficando cada vez mais difícil. Então o autor de Hebreus, ele está trazendo exatamente esse entendimento da importância que aquilo que Cristo falou tem na nossa vida, precisa desempenhar na nossa rotina e no nosso dia a dia. O que nós temos ouvido? Qual é a mensagem que nós temos ouvido? O que nós devemos tratar com grande importância?
a mensagem de Cristo, aquilo que Ele trouxe para nós. Porque antes, no Antigo Testamento, o reflexo que as pessoas que viveram e receberam a mensagem no Antigo Testamento era: virá alguém, uma semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. E eles viveram sobre esta pequena frase milhares de anos. Uma pequena promessa de que viria um descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente e resolveria o problema. Foi só isso. Essa foi a primeira frase falada de Deus para prometer que Ele resolveria o problema. E hoje nós temos tudo isso aqui e não damos conta. Então, meus irmãos, enquanto no Antigo Testamento eles viviam pela simples frase: virá um descendente da mulher que resolverá o problema, a gente ouviu Jesus falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente ainda quer resolver as coisas pelo nosso força, pelo nosso braço. Versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, ponto. Os judeus, então, eles acreditavam que os anjos, eles tinham entregue a lei para Moisés. Os anjos eram esses mensageiros. E isso por vários motivos. Se a gente for ver, não está explícito isso na Bíblia, mas em alguns escritos extra-bíblicos, como Flávio Joséfo, que foi alguém que viveu contemporâneo a Jesus e foi um historiador da época, ele escreveu sobre isso, sobre a importância que os anjos tinham na cultura judaica, justamente porque os anjos eram essa ligação entre os céus e a terra. Quando Jacó vê a escada para o céu, o que ele enxerga? Os anjos subindo e descendo. Então, para os judeus naquela época, isso já era importante, ao ponto deles escreverem sobre isso e deles realmente acharem que os anjos eram dessa extrema importância, porque eles eram essa ligação entre os céus e a terra. Então, os judeus tinham esse entendimento, e o autor de Hebreus, ele não vai refutar isso. Ele vai usar exatamente isso para falar para aqueles cristãos a mensagem que ele quer passar. Então, ele vai dizer o seguinte: essa lei que foi trazida pelos anjos, ela permaneceu firme. Por quê? Porque foram os anjos que trouxeram? Não. Mas porque essa lei está embasada, fundamentada no caráter de Deus. Essa lei, ela está enraizada na vontade de Deus. Quando Deus entrega a sua lei para Moisés através de anjos ou não, essa lei, ela não está jogada para um contexto cultural para funcionar de alguma forma, mas ela tem o seu fundamento no caráter e na vontade de Deus. E é por isso que, se ela foi fundamentada na vontade e no caráter de Deus, ela não vai, como que está escrito aqui? Ela prova a sua firmeza. Por que ela prova a sua firmeza? Porque ela está fundamentada no caráter e na vontade de Deus. E ela prova a sua firmeza a um ponto de que toda transgressão e toda desobediência recebe a sua devida punição. E se nós vermos lá no Antigo Testamento, principalmente Deuteronômio, Levítico e tudo mais, nós vamos ver que a transgressão e a desobediência foram punidas devidamente. Em algumas traduções vai trazer como justa punição. E essa justa punição é justamente porque a lei de Deus é perfeita. E como que Deus ia pedagogicamente ensinar o seu povo se não tivesse uma justa punição? E o entendimento aqui de transgressão e desobediência é justamente porque a transgressão, ela é uma violação de uma lei específica. Matar alguém. Enquanto a desobediência, ela é algo mais sutil. A independência de Deus, por exemplo.
é uma desobediência. Enquanto essa vai ter a sua justa punição, isso aqui também vai ter a sua justa punição. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Ele está introduzindo o assunto. Se vocês entendem que os anjos trouxeram a lei de Deus, e a lei de Deus ela é firmada no caráter e na vontade de Deus, e por ser firmada, foi provada, foi aprovada, e os que desobedeceram e transgrediram receberam a sua justa punição, verso 3, como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Se aqueles lá atrás, que receberam só o reflexo, que receberam só uma parte, sofreram justa punição pela desobediência? Imagina a gente, que Jesus entregou tudo bonitinho. Imagina nós, Eles que não tinham uma revelação completa. a revelação plena. Imagina nós, se negligenciarmos tão grande salvação. O que é a grande salvação? É a obra de Cristo. É a obra que foi o plano de salvação que foi estipulado antes da fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, no seu conselho eterno. A encarnação de Jesus e a sua morte e ressurreição. Em nosso favor, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento restaurado com Deus. Essa é a obra. Então essa é a grande salvação. E a negligência? O que é uma negligência? Às vezes a gente olha a negligência como algo avesso a alguma coisa, como totalmente contrário. Mas, na verdade, não. E para tentar explicar para vocês, eu vou trazer três palavrinhas. Eu vou trazer três palavras que têm o mesmo... como é que é? A mesma base, né? Três palavras que têm a mesma base. Eu vou trazer a palavra inteligência, diligência e negligência, para a gente tentar entender o que significa negligência, tá? Todas essas palavras, elas vêm do latim. E a palavra ligência, ou legere em latim, ela quer dizer escolher. E o que muda é o começo da palavra. Então, inteligência, imagine que é interno, interior, into, dentro. É escolher dentro. Ou seja, é você discernir sobre alguma coisa. O inteligente é alguém que escolhe dentro, discerne. Oi? Dentro daquele assunto. Ele discerne dentro daquele assunto. Já a diligência, ela tem o começo dis, que pode ser dissuadir, dissolver, dis, que é tirar alguma coisa de um contexto, escolher alguma coisa. Então, o diligente é alguém que tira algo de um lugar, escolhe algo de um lugar e traz para si. Dentro de tudo isso aqui, eu fui diligente e escolhi a Renata. Entendeu? Por isso que a gente traduz diligente como zelo, como amar. Porque no meio de um contexto eu escolho tirar alguém desse contexto. Ok? E o negligente? O neg de negação que tem no começo é simplesmente não. É não escolher. Não é você escolher fazer o contrário. É você simplesmente não fazer nada. Que também é uma escolha. Que também é uma escolha. É escolher não fazer. Então, o autor de Hebreus, ele traz exatamente isso. O que será de nós? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação?
Negligenciar não é olhar para a obra de Cristo e dizer isso aqui é mentira. Mas é olhar para a obra de Cristo e falar assim, poxa, que lindo, Cristo morreu por mim. Agora eu estou salvo. Só falta eu fazer as 10 dezenas de sei lá o quê. Agora eu estou salvo, só falta eu confessar todo mês para o padre e rezar o terço. Agora eu estou salvo, só falta eu subir um monte não sei o quê para resolver qualquer coisa. O negligente é aquele que não olha para a obra de Jesus como suficiente. E ele não escolhe a obra de Jesus, mas a obra de Jesus e mais alguma coisa. A obra de Jesus e o seu próprio esforço. A obra de Jesus e o casamento. O negligente não é olhar para a cruz de Cristo e dizer, não, isso aqui não existiu. Mas é olhar para a cruz de Cristo e fazer assim, beleza, você fez isso aqui, mas eu também preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer do meu jeito. Eu também preciso me salvar. A tua salvação está me deixando numa situação desconfortável. Eu quero ficar mais confortável. Existem várias necessidades que a sua cruz não supriu. E eu quero. Eu preciso suprir. É olhar para Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida e querer seguir o meu caminho. É olhar para Jesus como o caminho, a verdade e a vida e querer impor a minha verdade. É olhar para Jesus como o caminho, a verdade e a vida e querer viver a minha vida do meu jeito. Isso é negligência. Porque eu aceito Jesus. Eu sei a obra que Ele fez. Eu fico grato por isso. Mas eu quero do meu jeito. E aí onde é que a negligência entra nisso? Olhem para o barco à deriva. A negligência é eu estar tão preocupado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu tenho que fazer, com aquilo que eu tenho que desempenhar, como eu quero a minha verdade, a minha vida, o meu caminho, que quando eu vejo eu estou à deriva. Crente. Entende? E ele continua. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus entregou essa mensagem de arrependimento. Foi ele. E os apóstolos confirmaram e validaram essa mensagem. É isso que ele está falando. Isso já nos dá uma dica que talvez, que com certeza não foi Paulo que escreveu, né? Porque Paulo não faria isso, né? Paulo falaria, eu recebi do próprio Jesus. Ele falaria isso. Então, não foi Paulo que escreveu, muito possivelmente. Mas ele diz, aquele Jesus, ele falou e esta mensagem foi confirmada pelos apóstolos que estavam com ele. E aí então, verso 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Então, Jesus falou. Isso foi comprovado pelos apóstolos, mas Deus também confirmou através de sinais, milagres, maravilhas e do Espírito Santo. Os dons do Espírito dados pelo Espírito Santo, do jeito que ele bem entende. Então vocês entendem que se eu negligencio a obra de Cristo, se eu negligencio essa mensagem, eu também negligencio o que o Espírito Santo fez? Porque se o Espírito Santo comprovou isso através de sinais, maravilhas, milagres e dons, eu também estou negligenciando o Espírito Santo. Agora se coloquem no mesmo barco à deriva. Negligenciar o Espírito Santo não é dizer que não existe dons. Não é dizer que não existe falar em línguas.
Pequeno desvio. Negligenciar a mensagem que foi passada por Moisés, pelos profetas, por Jesus, porque todos eles foram ungidos pelo Espírito Santo para trazer isso. É negligenciar isso é negligenciar a obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, fazendo o mesmo paralelo, não é eu olhar para o que acontece numa igreja pentecostal e dizer isso aqui não é de Jesus. Negligenciar não é isso. Negligenciar é dizer, não, eu acredito que os dons existem hoje. Eu acredito que o falar em línguas hoje existe. Eu acredito no continuismo, né? Eu acredito que os dons continuaram e existem até hoje. Mas a gente não foi abençoado com isso. Oi? Não buscar diligentemente. Porque quando Paulo vai falar dos dons, ele vai falar exatamente isso. Busquem diligentemente. O que é diligente? Zelo, amor. Busquem os dons diligentemente. Negligenciar a obra do Espírito Santo não é dizer para aquele cara que saiu da igreja e nunca mais voltou que ele não é crente. Mas é dizer que aquele cara que está lá sentadinho, sofrendo com todas as suas tentações e dificuldades não se converteu ainda. Isso é negligenciar a obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, entendam que é sutil. E é algo que não ataca quem está lá fora. É algo que ataca quem está aqui dentro. Quem está todo domingo no culto. Quem está todo estudo bíblico. Quem está trocando mensagem todo dia no culto. Porque é um pequeno desvio. Meus irmãos, não negligencie a cruz de Cristo. Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Cristo é a promessa feita em Gênesis que perpetuou todo o Antigo Testamento, que ganhou forma humana. É Deus que não se apegou na forma de Deus e se fez figura humana para obedecer ao Pai até a morte de cruz, em favor dos nossos pecados, para nos livrar da ira justa, santa de Deus, onde todos nós deveríamos estar, Cristo esteve. E onde nós não merecíamos estar, Cristo nos colocou. Como é que a gente consegue? Como podemos negligenciar tão grande salvação? Como que nós podemos nos acostumar com essa mensagem a ponto de toda vez que a gente ouve essa mensagem a gente não chora? A gente se acostuma. Ah, legal, Jesus morreu por mim. Disso eu já sei. Quero coisa nova. O que mais ele fez? E não negligencie a espiritualidade. O Espírito Santo que estava no princípio pairando sobre a face das águas, que ungiu reis e sacerdotes, que deu poder a profetas. O Espírito Santo que desceu em Pentecostes e lembrou a todos os apóstolos o que Jesus tinha dito, que converteu 3.000 na pregação de Pedro. Que convenceu 3.000 do pecado, da justiça e do juízo. Como negligenciar que o Espírito Santo nos deu a fé, nos tirou da ignorância, nos convenceu dos nossos pecados e nos fez reconhecer Jesus? Como é que a gente pode simplesmente se acostumar com isso? Era algo que a gente devia acordar todo dia e agradecer. Todo dia a gente deveria acordar, olhar para nós e falar assim, cara, o que eu estou negligenciando? Meus irmãos, a negligência não é
não ler a Bíblia todos os dias. A negligência, ela é ler porque precisa ler. Ela é ler porque o meu cronograma bíblico diz que eu tenho que ler. A negligência não é não orar todos os dias, mas é orar como se estivesse repetindo palavras vãs. Como se estivesse cumprindo uma tabela. Ai, tem que orar pela igreja hoje. Ai, tem que orar pela minha esposa. Ai, é verdade, tem que... A negligência não é deixar de ir no culto, mas é ir no culto para não falar que se faltou. Ai, vamos lá, porque senão vão ficar falando. Meus irmãos, a negligência não é falta de disciplina. É falta de zelo, é falta de amor. Tem muito disciplinado negligente por aí. Então, meus irmãos, eu queria que vocês abaixassem a cabeça, eu queria orar por nós. Papai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos criou, mesmo sabendo que nós pecaríamos e nos afastaríamos, mesmo sabendo que nós frustraríamos, o Senhor nos criou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos criou pela nossa capacidade, mas nos criou porque o Senhor queria. O Senhor desejava se relacionar conosco. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo na nossa queda, o Senhor já tinha resolvido o problema. Mesmo com a nossa negligência, o Senhor já tinha resolvido ser diligente. Muito obrigado, Deus, porque mesmo nós não querendo nos relacionar com você, o Seu Espírito trouxe o entendimento de quem você é, o entendimento de quem nós somos, extremamente necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. E nos fez entender, conhecer a obra de Jesus. E através desse conhecimento nos fez arrepender dos nossos pecados. E esse arrependimento e essa fé na obra de Jesus fez com que nós voltemos a nos relacionar. Muito obrigado, Deus, porque foi o Seu Espírito que nos conduziu a esse momento e que nos conduzirá a permanecer na fé até que Jesus volte. Jesus nos faz lembrar todos os dias da Tua obra. Nos faz lembrar, Jesus, todos os dias de quem nós somos e do quanto nós somos necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Jesus, nos faz ser diligentes com a Tua grande salvação, Pai. Diligentes ao ponto de nós não precisarmos pensar para evangelizar alguém, porque isso vai estar tão latente em nós que a gente simplesmente vai fazer. Jesus nos traz à memória todo instante, todo momento da onde a gente saiu e para onde o Senhor está nos levando, Pai. Nos traz à memória, Deus, todos os dias a mentira que nós éramos e a verdade que nós nos tornamos. Nos traz todos os dias, Deus, o entendimento que nós éramos mortos, mas o Senhor nos trouxe para a vida. Jesus, não nos deixe ser negligentes.
Não nos deixe estarmos à deriva, achando que o balanço é gostoso. Nos traz desconforto, Jesus. Nos coloca aos teus pés, de joelhos, todos os dias, Jesus. Faça essa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus.